para esse início, nós vamos começar uma breve apresentação, né, de quem somos. A ideia é que esse bate-papo aconteça em torno de 1 hora, né? Então a gente está começando agora às 7 e concluindo próximo das 8. A gente vai começar esse bate-papo comigo, com a Li, com a Nath, mas a ideia é que todas participem. Então, a gente vai ter um momento, né, de disposição, de trazer, enfim, do que a gente está falando, quando se diz honrando a história do seu filho para além da sua partida, mas esse bate-papo é um bate-papo, então uma conversa que a gente vai estar co-criando junto, certo? Então, já que eu comecei a fala, então eu vou trazer quem sou. Eu sou a Fabiana Casarini, idealizadora do Narrativas que Transformam. Ele é um braço, eu vou agora, peraí que eu vou admitir uma pessoa, ele é um braço da consultoria Lerem, que é a minha consultoria, e é um braço para estar trabalhando e para estar realmente tratando de assuntos como esse, né? Assuntos como workshop, jornada de vida no luto. A minha jornada particular pelo mundo do luto perinatal, iniciou em 2003 com a minha história. Minha primeira filha faleceu depois de 18 horas de vida, e a partir dessa experiência, dessa história, né, da minha vida, que chegou Perdas Compartilhadas, que é o meu livro é uma coletânea sobre perda parental, que foi lançado pela USP. Depois disso vieram as filhotes do Perdas Compartilhadas, que são as oficinas de escrita para ressignificar perdas, e as coisas foram chegando, né? Outros filhotes. Então, e um deles é esse workshop Jornada de Vida no Luto. Então, uma apresentação breve e um pouquinho de quem sou. Então, agora eu vou trazer a Lígia, para ela poder se apresentar, e depois vem a Nath também. Estava aqui escrevendo um abraço para a Fabi, que comentou ali no chat, né? E para a Isabela também, um abraço bem apertado em vocês. Boa noite, muito obrigada, Fabiana, Natália, pelo convite. Eu sou Lígia, sou mãe da Laura. A minha conexão aqui também é através de um luto. A Laura, ela faleceu no final da minha gestação, em 2015. Hoje ela já seria uma menina bem grandinha aí, né? 7 anos. E foi um luto inesperado. A gente estava no final da gestação, 39 semanas, tudo certo, e a gente foi para a maternidade com tudo pronto, com todas as malas, os sonhos, as expectativas que a gente tem desde antes do bebê ser gerado muitas vezes, né? Desde antes de gestar, a gente já se imaginava pai e mãe da Laura. Depois de alguns anos, eu idealizei a Casa Mães para Sempre, que é um lugar de apoio, de acolhimento a famílias enlutadas, pais, mães, avós. E é um espaço que eu senti muita falta, né, nesse período no primeiro ano, ali no primeiro momento, a gente ficou muito sozinho, muito invisível, né? E é isso. Então, hoje vim aqui contar um pouquinho dessa história. E muito obrigada, Fabi. Acho que é isso. Eu falo mais alguma coisa, não sei se eu já conto, já posso contar. A gente vai contando ao longo desse delicioso bate-papo. Fala, Nath, conta quem você é para essa querida egrégora aqui desse bate-papo. Boa noite a todas, não sei se tem algum todos aí também, todes. Boa noite a vocês. É um grande prazer estar aqui hoje, uma alegria, uma honra. Eu sou Natália, moro em Uberlândia, Minas Gerais, sou mãe dos gêmeos Beatriz e Fernando, que estão com 7 anos, e da Elis, que teve uma breve passagem por esse plano. A Elis, ela tinha síndrome de Patal. Nós recebemos o diagnóstico
ela estava com Não, você tá gritando meu coelhinho. 24 semanas de gestação e ela ficou com a gente por 39 semanas, 1 dia e 18 minutos. Fora da barriga, ela viveu por 18 minutos suspirando no meu colo. E essa minha caçula, ela não está aqui fisicamente, mas ela me traz muitos trabalhos, que eu realizo com muita alegria, com muita gratidão. E dentre esses trabalhos, eu auxiliei na criação de um grupo de apoio aqui também em Uberlândia, chamado Casa Manacá, juntamente com outras mulheres maravilhosas. E é essa minha filhinha que me traz aqui hoje, nessa noite. Sou muito grata a ela, grata por conhecer pessoas tão maravilhosas que estão aqui também. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom, feitas as apresentações, então a ideia agora, né? Eu vou trazer um pouquinho do movimento que constrói o bastidor desse workshop, Jornada de Vida no Luto. Depois a Nath e a Li vão trazer um depoimento porque elas participaram desse piloto. E a gente abre para perguntas. E para quem ficar até o final tem uma surpresa. Então, aguarde essa surpresa, não darei mais spoiler. Então, qual que é a ideia, né? Como o workshop, ele trabalha em 2 lugares, em 2 esferas. Então, ele contempla tanto o luto na esfera individual, que é onde tudo começa, né? Então, nesse processo da relação da mãe com o filho. O Li, deixa eu te falar uma coisa, você vai admitindo? Legal. Então, assim, a ideia é começar por onde começa, né? Então, na esfera de fato individual, que é na relação da mãe, né? Da mãe, do pai, enfim, e depois partindo para a esfera maior, que é a coletiva, entendendo essa coletiva como o teu entorno, como a comunidade que para você é representativa, para a comunidade, para as pessoas que são significativas para você, porque senão comunidade fica uma coisa muito ampla, né? E se a gente já contemplar uma conexão, já com essa comunidade que eu estou falando agora, que é dessas pessoas que nos são caras, que a gente quer muito que compartilhe da nossa história, né? Faça parte dessa história, acho que a gente já tem muita coisa contemplada. Então, assim, primeiro, né? Quando a gente fala de luto parental, né? Eu falo que existe um guarda-chuva enorme, né? Com muitas histórias, com muitos contextos, com muitos cenários, em lugares diferentes, né? Quando a gente fala de perda de filho. E eu falo que, particularmente, né, me toca muito a perda neonatal, gestacional, perinatal, pela falta, de fato, de adensamento dessa história, que ela é muito intensamente construída pela mãe, né, ou pela mãe e pelo pai, mas não teve tempo para ser construído com a comunidade. Então, quando eu pensei num próximo filhote do Narrativas que Transformam, o público, né, que eu realmente desejei honrar desse grupo de pais nos quais as histórias são muito facilmente invisibilizadas. E isso realmente sempre me tocou, até porque eu vivi isso em 2003 e eu vejo ainda muita coisa acontecendo ainda dentro dessa invisibilidade, né? Lógico que muita coisa mudou, que bom, né? Isso fico muito feliz, né? Porque existem vários movimentos para estar dando suporte para esses pais, tem muita coisa acontecendo, né? Muitos movimentos, muita literatura, então eu fico muito feliz por isso, mas ainda é invisibilizado. De todos os lutos, falar de luto nunca é muito fácil, né? As pessoas nunca sabem muito bem como manejar quando alguém próximo a você perde um filho, né, não importa em que situação, as pessoas nunca sabem muito bem como lidar com isso. Mas principalmente quando essa história ela ficou nessa esfera individual, e que eu falo que é muito fácil ser invisibilizada, aí que tem outros elementos. Eu gosto muito de trazer
para ilustrar, e eu trago como metáfora, um trecho do desenho do Rei Leão. Não sei se vocês assistiram, mas na cena no qual o Rafiki, né, que é o macaco conselheiro do rei Mufasa, né, ele está em cima de uma grande pedra, onde toda a selva consegue enxergar, a comunidade consegue enxergá-lo, e ele faz naquele momento, o movimento de apresentação do Simba. Ele fala, apresento a vocês Simba. E aí, nesse momento, neste exato momento, a história de Simba cria corpo. Ele é apresentado, ele é inserido à comunidade e, a partir daí, além de seu pai e de sua mãe, ele vai ter a sua história construída e visibilizada por uma comunidade. Então, quando eu falo desses pais que viveram o luto na gestação, uma perda na gestação ou no período perinatal, você fala, enfim, não houve a pedra, né? Não houve uma apresentação desse bebê, né? E aí você fala, como que fica, né? Que história efetivamente é permitido ser contado? Que história é legitimada nesse momento? Né? A história, normalmente a história da perda, certo? Porque sempre vem a pergunta, né? O que aconteceu, né, quando a pessoa tem uma perda gestacional? O que aconteceu? E a pessoa quer buscar ou o motivo, ou quem foram os culpados, será que alguma coisa foi feita de um jeito errado? Então, normalmente, a história que esses pais podem compartilhar com a comunidade é essa, é a história da perda, né? E por um tempo relativamente não muito longo, né? Vamos combinar aqui. Por quê? Porque as pessoas esperam que depois que você falou um pouco do acontecimento, se você teve uma perda gestacional, uma perda neonatal, enfim, né? Seu filho viveu cronologicamente pouco, né? E veja, gente, não importa quanto tempo esse filho existiu, né? Mas ele, enfim, a dimensão desse tempo é muito diferente para o pai e para o entorno. Então, para esse entorno, né? Então, assim, vai ter um tempo específico para esse pai viver esse luto, essa perda, né? Porque depois espera-se que depois que ele falou um pouco sobre o que aconteceu, a vida segue, né? Que a pessoa tem um outro bebê, né? Você é nova, vocês são novos, né? Aquela frase, né? De vocês são novos, vocês podem ter outro bebê. E a questão nem é essa, né? Assim, eu posso ter um outro filho, mas nesse momento eu gostaria que a história do meu filho, que não está mais aqui comigo, pudesse ser honrada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, eu gosto sempre de dar um break aqui, porque normalmente a história que as pessoas têm para compartilhar sempre é essa, da história da morte, da história da perda. E tudo aquilo que foi belo, tudo aquilo que deu corpo durante todo o período, né, sendo essa gestação programada ou não, da forma como foi, mas no momento que está aqui, né, você começa a idealizar, você começa a ter uma porção de histórias, micro-histórias acontecendo, e histórias deliciosas. Você olha uma roupinha, você olha a tua vida começa a ser enredada por aquela outra vida que está chegando na sua vida. E quando você perde, essa história não existe. Até porque se você começar a trazer essas questões para o entorno, você vai falar, nossa, o luto está complicado, né? Ela está falando como foi a gestação dela, ela está apegada nisso, né? Então, esse movimento agora que eu quero trazer para vocês foi totalmente construído por pilares importantes da terapia narrativa, e que ele vai trazer justamente esse lugar, né? Além da história da perda, que normalmente é esse canal que o pai tem, a mãe tem direito de falar, que outras histórias estão tímidas atrás dessa história, que outras histórias que não têm veios para chegar e que poderia oferecer um pacote inteiro dessa história, da história vivida,
e por isto você teria um pouco mais de recurso, mais interesse, até para lidar com essa experiência que você está vivendo. Então, a primeira parte do workshop é exatamente esse percurso. É a construção da visibilidade dessa história a partir de você, né? Do pai ou da mãe, ou dos dois, nessa esfera individual. Até antes da gente pensar, tá bom, o que eu quero dessa comunidade? Né? Que ritual, de que forma, o que eu quero que as pessoas compartilhem comigo? Porque antes, tudo isso tem que ser visível para mim. E pela terapia narrativa, quanto mais você traz para si, eu estou falando nesse contexto onde as histórias estão muito encerradas, vamos dizer assim, né? Dentro desse universo individual, principalmente, da mãe, do pai ou dos dois, né? Então, assim, quantas histórias existem por trás dessa história de perda que pode dar sustentação, porque a ideia é que essas histórias belas, essas histórias que você gostou de viver com o seu filho, que tem muito a ver com seus recursos, com seus valores, com seus sonhos, com as suas esperanças, tudo isso está lá. Não está na história da perda, não está na história da vida, na vida que estava sendo construída com esse filho. Então, como que você enreda para, inclusive, você poder seguir da forma como você deseja e mais, né? Trazendo esse filho enredado na sua história atual. Porque o Michael White, que é um fundador da terapia narrativa, ele vai trazer muito isso. As pessoas, elas são, dentro da nossa cultura ocidental, a gente aprende a dizer adeus, ou a gente precisa dizer adeus para a pessoa que morreu. Né? Então, por quê? Relacionamento é para pessoas vivas, né? Então, uma vez que você vai viver o seu luto como? Né? Assim, passado o luto, você deixa a pessoa seguir, assim, você deixa a pessoa para você seguir adiante. E a terapia narrativa vai te trazer um outro lugar para você acontecer com essa tua vivência. Você vai precisar sim dizer adeus para algumas coisas. Uma delas, a presença física. Seu filho, sua filha não estará mais aqui. Mas isso não significa que este relacionamento e tudo aquilo que te dá sentido à vida não possa ser enredado no seu momento atual pelas coisas que você hoje dá sentido e valor. Quando a Nath fala para a gente, minha filha está presente em todo um monte de coisa que eu faço, o quanto que e não existe uma conexão dos recursos, das esperanças, dos valores que ela traz a partir dessas histórias pertinho de você, tá? Histórias singulares que ela construiu com a Elis. Então, esse é o movimento primeiro do workshop, é trazer essa construção dirigida mesmo, né? Tem etapas, são 7 etapas do workshop. 2 meses que eu estarei com vocês, primeiro na esfera individual, depois na esfera coletiva, mas assim, como que eu adenso, de adensar mesmo, dar corpo para essas histórias, para que elas possam me nutrir de um jeito diferente. Esse é o primeiro convite do workshop, que são as esferas individuais. Você tem, e aí você vai ampliando as esferas para trazer o outro, e quem são esses outros, e depois no coletivo, é uma construção. Então, agora, trazendo, porque não adianta só essa história ser visível para mim, mãe ou pai, essa história ter potência, essa história fazer sentido, se eu fizer isso numa ilha, né? Se eu fizer isso sozinho. Né? Por quê? Porque eu vou me sentir não tendo eco, né? Nós somos seres sociais. Então, assim, como que fica isso? Não seria possível construir esse corpo adensado. Isso é muito importante para você partir daqui, né? Para que você seja um agente proativo e não passivo do seu próprio luto. Né, que você se coloque em lugares e traga histórias importantes para te enredar. E eu falo enredar por conta de enredo, por conta de história. Agora, tem o segundo momento que é esse coletivo. Então, assim, fazendo antes, né, tem um meio entre o individual e o coletivo, é trazer assim.
o que eu espero desse? Primeiro, quem é essa comunidade que eu gostaria que fizesse, né, parte dessa história ou de todo esse movimento? Essa é a primeira parte. O que eu espero dessas pessoas? De que forma? Né? Que ajuda, que suporte. Tem essa questão que isso vai sendo trabalhado, será trabalhado no workshop, né? E aí também pensar que esse outro, o quanto que as atitudes deles, porque a pessoa enlutada, ela ouve muita coisa estranha. Vamos combinar, ela ouve muita coisa assim, muitos discursos prontos que só esvaziam. Né? E você fala, por que a pessoa disse isso? Mas a pessoa está, na verdade, esse entorno, ele está reproduzindo discursos. É a forma como o luto é trazido, né? Assim, tem como se fosse uma receita de bolo, né? Mais ou menos. Então, por exemplo, alguns discursos que determinam muitas coisas. Não fale para a pessoa que perdeu um filho. Não fica falando do filho, porque você pode deixar ela triste. Você pode retraumatizar. Aí ela pode não sair desse luto. Veja o discurso que está envelopando a suposta atitude dessa pessoa. Então, assim, o que isso faz quando a pessoa diz, então, eu não vou falar com essa pessoa porque eu não quero deixar ela triste. O pai e a mãe que recebe isso, aonde que ele se sente? Ele se sente como sendo a única pessoa que está honrando a história desse filho. A única pessoa que está oferecendo importância para essa história e para esse filho, né? Porque muitos enlutados nos dizem, eu falo isso porque, falando de Lígia, falando de Natália, que estão, né? Tem grupos de enlutados, o quanto que essas pessoas percebem em vários momentos como se esse filho não existisse ou tivesse uma importância muito diferente daquela que deveria. Né? Então, eu falo o quanto que esses discursos determinam muitas das atitudes das pessoas. E é importante a gente ter esse olhar também. Até porque, quando você fala, bom, o outro, né, geralmente está com uma boa intenção. Quando a pessoa vem, né, ao seu encontro para dar um suporte, ele vem para dar suporte do jeito que ele sabe e do jeito do discurso que ele aprendeu, como ele aprendeu. Ele vem envelopado. Então, no momento que você entende, né, que isso são discursos que a Lígia gosta demais dessa questão dos discursos dominantes, né? Então, assim, você se coloca de um jeito diferente, tá bom? O que eu posso receber das pessoas, porque elas entendem desse jeito, é isso e isso. Então, como que eu construo, como que eu participo desse coletivo para eu poder oferecer alguma compreensão, porque parte de mim, certo? Uma vez que eu estou com esse individual, essa esfera bem colocada, bem organizada, né, sendo acompanhada nesse período do workshop, eu falo, tá bom, a gente constrói junto esse coletivo. Quem são essas pessoas? O que eu quero contar para eles? O que eu quero, de que forma? Porque senão fica, para excluir esses ruídos, esses silêncios, que eles ficam, né? Eles ficam. E o quanto que isso é como se a gente perdesse um tempo muito precioso de compartilhamento que nós poderíamos fazer com o outro, mas que fica em stand-by, fica assim com passo de espera, sabe, de um ajuste, conexão que parece que nunca chega, né? Assim, quantas vezes as pessoas recebem as perguntas ou o suporte que você fala, isso não é suporte, então tá bom, né? Deixa eu ajudar as pessoas, deixa eu me colocar de um jeito diferente, porque eu quero que as pessoas vivam diferente comigo. E aí, você também não está sozinha, a jornada ela é singular, mas você não precisa fazê-la sozinha. Então, essa questão de você conseguir construir, como que eu construo esse coletivo? Como que eu construo um documento, vamos dizer assim, que eu desejo oferecer para o meu entorno, para que eu possa começar a alimentar uma capilaridade de entendimento e de troca, porque, na verdade, quando a minha história não é invisibilizada mais, quando a gente se percebe sendo honrado, a gente também se coloca de um jeito diferente, e não como o único guardião daquela história.
Porque uma das coisas que a terapia fala, a terapia narrativa fala também que é isso. Quanto mais os pais percebem que estão sozinhos nesse processo e são os únicos guardiões das histórias, a história do seu filho, mais a pessoa se sente, de fato, nesse lugar e sendo o único mesmo, tendo esse compromisso de fazer o tempo inteiro. E aí, que outras histórias que podem acontecer, né? Quando a gente só tem essa. Porque a gente fala, não posso baixar a guarda. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por mim. Então, é construir um coletivo partindo daquilo que você entende como sendo importante, belo, potente, com significado. É essa coisa assim, a história é minha, é a história do meu filho, e como eu quero reverberar isso para um coletivo que faz sentido para mim. Não é para todo mundo. A gente precisa também selecionar quem é esse time de vida que eu desejo que co-construa esse novo lugar comigo. Certo? Até aqui, tudo bem? Porque eu fui numa pegada assim, sem pausa, para falar, né? Então eu falei, deixa eu dar uma pausa para saber se até aqui tudo certo. Então, assim, para eu sair um pouquinho de cena, né? E para que eu possa também trazer Nath e Lígia para esse processo, eu queria muito que elas trouxessem a experiência delas, cada qual vai trazer um recorte diferente, de um lugar diferente desse workshop, para vocês também poderem viver, né, um pouco do que eu estou dizendo a partir de um outro lugar, que seria o lugar de Lígia, né, nessa experiência, e o lugar de Natália nessa experiência. Então, Lígia, querida, você traz para a gente um pouquinho de como foi a experiência, até para que as pessoas ouçam por você? Sim, eu sempre repito isso, né? Que foi em 2015, foi um ano que eu escrevi bastante. Tem uma agenda que tem esses textos assim, e que ficaram lá guardadinhos, e são textos bem desconexos, assim, de momentos, né? Momentos de solidão, momentos de raiva, momentos de tudo que eu fui sentindo. E quando a Fabi chamou, né, convidou para fazer esse processo com a Natália, foi muito interessante, porque eu acho que me deu uma chance de organizar, né? Organizar tudo isso que eu já estava juntando e revisitando toda essa potência das narrativas, né? De como elas nos ajudam na elaboração do nosso livro. Acho que tem alguém com o áudio aberto, peraí. Não sei quem é. Fechou. Já mutei, Li. Obrigada. E eu acredito assim, muito. Para mim, a escrita é um lugar um pouco desconfortável, porque é um lugar que eu vou, mas que eu não sei, acho que eu não tenho muita facilidade em escrever, e aí é um pouco difícil, e aí eu vou e volto, aí eu quero, né? Então, acho que a Fabi, ela trouxe essa metodologia, trouxe essa facilidade, essa fluidez, né? Porque a gente foi construindo um caminho, assim, não foi, vamos escrever e pronto, né? Que é sempre a minha dificuldade, vamos escrever sobre, né? E aí essa caminhada foi interessante porque ela me conectou com muitas coisas que tinham ficado, né? E aí quando a gente fala das histórias dominantes, né? As histórias que dominam, o que eu percebi foi isso, assim, né? Que muita coisa que ficou foi de todo o trauma que a gente passou na maternidade, foi de toda a invisibilidade, foi de toda a violência, foi de toda a questão de tirarem tudo quando a gente voltou para casa, não tinha mais nada da Laura. Então, essas histórias, elas ficam, elas marcam, né? E aí eu fui descobrindo que as histórias dominantes,
elas podem ser outras histórias, né? Podem ser. Aí a gente foi nesses dias com a Fabi e com a Natália, a gente foi falando sobre essas histórias. Então, me lembrei de quando eu engravidei, eu me lembrei do casamento, né? Que a gente casou, foi assim um dia lindo, que estavam os dois assim radiantes. Então, me lembrei de momentos da gestação. E isso a narrativa foi trazendo, a gente foi fazendo essa costura, então acho que transformou muito esse lugar das histórias que me dominavam, né? Que eram as histórias da Laura, né? Histórias de muita dor, muita tristeza, muita saudade que ainda permanecem, né? E eu não acredito que passe, não acredito em cura para uma mãe ou um pai que perde um filho. Mas é isso, né? Tem foi uma transição e foi um caminho muito bonito. Bom, estou me perdendo aqui. Vamos lá. Falando do meu luto, e aí trazendo, antes de ir para o coletivo, eu entendi, assim, que durante o trabalho, durante ali as narrativas, esse exercício de escrever, de pensar, de revisitar, eu senti muita conexão com a Laura. Eu senti uma conexão de coisas que eu nem imaginava, assim, como que a Laura me vê, por exemplo? Como que a minha filha me enxerga hoje? Né? Ou como ela seria, né? Como ela seria? Eu tenho um segundo filho, Gael, então eu nunca pensei sobre isso, né? E hoje, depois da gente conversar muito, eu, Fabi e Natália, eu senti essa conexão muito forte. E eu acredito nessa conexão como um instrumento para a gente elaborar o luto e para a gente se cuidar, né? Para a gente se fortalecer, para a gente se... Nossa, essa filha... Porque às vezes é isso, às vezes é tão invisível e tão difícil o nosso luto que às vezes a gente até duvida, né? Às vezes, eu não sei se vocês, mães e pais, já se sentiram assim, mas muitas vezes eu duvidei. Falei, gente, mas eu fui mesmo mãe da Laura? E essas narrativas me trouxeram essa conexão, né? De como ela seria, de como ela me vê, de como eu a vejo, né? De como foi esse tempo desses 9 meses que ela passou aqui, né? O que ela trouxe de bom para as nossas vidas, e não só para mim e para o pai, mas para toda a família, para o irmão, né? Que não conviveu, mas que sabe dela, que fala dela. Então, acho que é isso, assim, Fabi, que eu posso compartilhar, que foi muito marcante. Eu queria ler um trechinho de uma parte, assim, se for possível, não estava combinado, mas que me emocionou muito, que foi um capítulo, o segundo capítulo da nossa trajetória. E aí a gente fala assim, né? Eu e você, você e eu. Então, eu falando eu e Laura, Laura e eu. E aí eu comecei a pensar em tudo que ela me trouxe, né? Além da saudade, da tristeza, de todos os sentimentos que permeiam o meu corpo, né? O meu coração diariamente. Eu comecei a pensar em tudo que ela me trouxe de bom, tudo que ela me trouxe de memórias boas, né? E de experiência de vida. E aí, então, começou assim. Se eu começar a chorar, eu paro e volto. A Laura me trouxe maturidade, me trouxe o desafio de lidar com a dor mais profunda de que um ser humano pode sentir e de me sentir mais resiliente. É uma resiliência que eu nunca imaginei que eu poderia ter dentro de mim. Eu sinto que contribuí sendo espaço para ela viver esses 9 meses que precisava
E sinto que esse espaço foi um espaço de muito amor, de todos os lados, da família, dos amigos, de mim, do pai. Eu acho que a Laura me influencia muito hoje, né? Eu sou outra pessoa, eu não me vejo mais a Lígia de antes da Laura, assim, foi uma transformação. E eu sinto que ela me ensinou muito a ser mais empática, porque com essa experiência eu comecei a olhar mais para a dor do outro, comecei a falar, nossa, eu teria já falado essas frases que eu escuto, né? Você vai ter outro filho, você é nova. Então foi uma outra visão de vida, assim, né? Que ela me trouxe, essa experiência. Eu acho que ela me admira, e principalmente a maneira com que eu me relaciono com as pessoas, como eu dou valor para as coisas que antes eu não pensava serem importantes. E o nosso relacionamento me mostrou principalmente o quanto a gente não controla nada, praticamente nada, né? E eu sou uma pessoa muito controladora, sempre fui. Então, foi uma experiência muito forte, né? Que me trouxe a prova viva de que tem algo muito maior acima de tudo isso, e que pode ser Deus, pode ser a natureza, pode ser uma força maior, e é nisso que eu acredito, e que me fortalece, e que me faz estar viva. Então, é isso, assim, é uma conexão muito forte. Eu só agradeço, Fabi, porque eu acho que essas narrativas me trouxeram muito mais para perto da Laura, assim, e me mostraram o quanto foi potente, né, esse encontro nessa vida de 9 meses, que para mim, assim, valeu por 90 anos. Gratidão. Gratidão, minha gratidão pelo teu compartilhamento. Nath, antes de você trazer o seu, eu queria só responder 2 questões que chegaram no chat. A Janaína me perguntou se são cartas. Então, Janaína, eu falei que eu ia explicar sobre isso. O workshop, esse workshop Jornada de Vida no Luto, ele reúne 2 lugares meus de entrega. Então, por exemplo, antes do workshop, né, antes das terapias narrativas, dessa construção da técnica, né, como que você chega a colaborar, né, nessa colaboração do pai enredando os recursos para trazer, de fato, a história do seu filho como um momento presente. Isso é uma técnica da terapia narrativa, né? Agora, eu sempre coloquei a escrita como, de fato, uma ferramenta, um recurso ressignificador. Então, antes do workshop, eu já desenvolvia trabalhos, né, envolvendo a escrita, para ser essa protagonista, para colaborar nesse processo de organização, de expressão, de entendimento daquilo que você está vivendo. Então, eu reúno no workshop a escrita, porque a palavra escrita e a palavra falada, ela tem lugares diferentes, ela oferece, eu falo que conexões diferentes, como você sente, como você se expressa, num lugar e no outro. Então, o workshop reúne a palavra escrita e a palavra falada, quando na etapa da fogueira, né, do compartilhar que eu chamo compartilhar na fogueira, já que a gente está falando da jornada, que é o contar e contar, é a palavra falada. Mas existe a palavra escrita vindo aí com potência para ajudar, como a própria Lígia falou, nesse lugar de organização. Então, não é carta, mas as pessoas escrevem. Aí tem uma condução de como que você conecta com esses recursos, como você conecta com essas histórias que a Lígia apresentou brevemente para vocês. Sobre a Fabi, né, que eu sou Fabi e tem a Fabi, né, que também estava falando no chat, essa questão que ela estava trocando com a Poliana, né, sobre as gestações que ela teve, que ela tem 7 anjos, né, de gestações com 9 semanas, 7 semanas, eu digo
que esse workshop é para as histórias que são as mais invisibilizadas, né? Como que você encontra caminhos para que essas histórias que são as mais invisibilizadas ou que dão mais, que demandam mais, né, esforço para que as pessoas entendam que tem história, que essa criança ela faz parte, né? Então esse workshop é para essas histórias que são as mais invisibilizadas. Então quando a Fabi fala de 9 semanas, 7 semanas de gestação, é para esse lugar, né? Assim, para construir essa visibilidade, né, desses 7 queridos filhos de Fabiana. Bom, Nath, agora você traz a tua experiência do coletivo lá que foi a primeira etapa, na verdade, né? Não foi no coletivo do grupo, mas que você conectou Sim. com o outro que para você tinha significado, né? Sim. Bom, eu gosto bastante de escrever. Logo que a Elis morreu, eu arrumei um caderno, comecei a escrever cartas para ela. E ela nasceu e morreu em janeiro de 2020, e acho que foi em outubro que eu tive o primeiro contato com uma oficina da Fabi, e que já foi muito boa, né? E aí depois ela trouxe a proposta da gente participar de um piloto para a construção desse workshop, né? Que a gente está discutindo, apresentando aqui hoje. Foi bem diferente da primeira experiência e que traz, acho que essa palavra que ela colocou, né? Condução, é muito clara, assim, né? Realmente uma viagem que a gente vai trilhando, né? Como se a gente fosse, assim, entrando em umas cavernas escuras, né? Iluminando cada caverna, assim, ó, aqui tem isso, aqui mais para frente tem essa outra caverna, e a gente vai trazendo luz, entendimento, né? De acordo com essa condução e umas perguntas muito bem elaboradas por ela para a gente ir refletindo, né? E processando, né? As coisas. E foi muito desafiador essa fase, né, do coletivo, né, que a proposta é colocar, né, no papel e trazer, né, o tema do luto, do processo da pessoa, né, no caso era o meu, para o outro ou os outros, né? Então, qual situação que foi vivenciada, qual frase, qual questão que seria possível de ser trabalhada com o outro, ou outros, ou outras, enfim, né? E aí eu tinha um monte de questão, né? Com várias pessoas, e falei, nossa, é difícil escolher, tem tanta gente que nos machuca, né? Com as falas, com os comportamentos, né? Não intencionais, mas que a gente guarda, que a gente engole, né? E vai engolindo, né? Ao longo do processo, e aí foi uma sintonia muito interessante, muito forte, porque os meus pais não moram aqui em Uberlândia, eles moram em Goiânia, e estavam de passagem nos dias que a gente estava, né, nesse piloto aí do workshop, e me veio uma questão com os meus pais, né? Então, assim, depois que a Elis morreu, eles ficaram aqui em casa só 15 dias. E quando eu tive os gêmeos, a minha mãe ficou 2 meses comigo. E quando ela foi embora, no final desses 15 dias, eu até arrepio de falar, porque foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivi, né? E eu não consegui falar para ela que eu precisava dela. E aí, além disso, que me doeu muito e que eu, né, guardei engasgado, nessa vinda deles nessa época, né? Eles ficaram uns 2 ou 3 dias aqui em casa antes de ir para Belo Horizonte e depois ia passar na volta, né? Foi muito interessante que foi tudo sintonizado, foi muito louco. A gente fez um cantinho para Elisa aqui em casa, não sei se alguém já viu alguma foto que eu compartilhei nos grupos, e é um cantinho relevante, assim, tá na sala, ele é bem destacado, né? Porque eu estava sentindo que
um altar era pouco, eu queria fazer um quarto para eles, né? Um quarto memorial, mas não cabia na minha casa. Eu fiz uma parede, assim, com vários elementos. E eles estiveram aqui em casa uns 2, 3 dias e não falaram absolutamente nada comigo sobre aquele cantinho, que inclusive fica ao lado da televisão. Eles assistiram televisão, eles viram o cantinho, não me falaram nada. Eu fiquei com aquilo assim, não é possível. E eu fiquei aguardando o último minuto, que minha mãe, ela é cheia de falar as coisas para a gente no último minuto, né? Tipo assim, você está despedindo e ela vem com um tema mega complexo, assim, né? Totalmente fora de hora. Eu, não, minha mãe vai falar. E ela não falou. E aí eu fiquei, não, nossa, não é possível. E isso, assim, acabou comigo. Eu falei, bom, é esse o tema, né? Então vamos trabalhar este tema. E é difícil, né, a gente tratar de uma questão assim tão profunda, ainda mais com os nossos pais, né? Não sei aí quem tem pai, mãe, mas é sempre uma questão difícil, eu acho, quer dizer, pelo menos para mim, ter essa abertura, né? E aí eu não, tá colocado o desafio, eu vou aceitar e vamos lá. E foi difícil escrever, mas eu aceitei, né? Não, estamos aqui não é à toa. E aí eu fiz uma mega carta para eles. E a Fabi me deu todas as orientações, e eu, Caxias que sou, a Fabi mandou, eu vou fazer, eu vou fazer. Foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Que era, na volta, isso eles tinham acabado de passar, né, uns dias depois, e eles iam passar, tipo, uns 15 dias depois, na volta para Goiânia. Ela, não, você vai entregar essa carta para eles, né, fazer um café, um chá, num momento, e eu tensa, nervosa, assim, gente, super. Eu vou fazer, eu vou fazer. Aí ela, não, você vai entregar para os dois ao mesmo tempo. Ela deu todos os passos. E eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer. E fiz. E foi, assim, muito especial. Porque, né, era uma carta grande, deixei os dois lerem. Meu pai já começou a expressar antes da minha mãe. Percebi muito uma dificuldade da minha mãe expressar, né? E o meu pai, né, mais falante. E foi uma terapia a três, assim, e a gente mergulhou nessas questões, né? Então, em que ponto que isso me doía, né? Essa falta do expressar, falta do colocar para fora, né? Apesar deles sentirem, né? E eles não são pais ausentes, eles me acompanham os movimentos, lives, né? Mas estava dentro da minha casa, foi a primeira vez que eles voltaram à minha casa depois da Elis, né? 2 anos depois, e ver uma super homenagem e não falam nada. Isso, assim, acabou comigo. E aí a gente foi acessando, eu fui acessando esse silêncio, né, familiar. Aí eu fui pegando pontos assim do quanto que isso nos dói, né? Eles estiveram com os irmãos deles, todos na família. Eu falei, alguém falou alguma coisa para vocês da Elis? Um sinto muito? Não, né? Então a gente foi aprofundando coisas que a gente jamais conversaria, né? Se não fosse essa iniciativa, se não fosse a carta, né? E foi muito especial. Nossa, para mim, assim, foi a gente ficou altas horas, nem sei, um monte. Todo mundo já tinha ido dormir na casa, a gente ficou até tarde ali, assim, numa terapia. Eu, meu pai e minha mãe, eu nunca imaginei, né? Com uma transparência, com uma sinceridade e sentimento, né? Conseguir colocar todo esse processo que foi difícil para mim, né? Primeiro da minha mãe ir embora com tão pouco tempo, depois de voltar, depois de 2 anos, e assim, sabe, passar batido num cantinho tão especial, né? Então, eu achei incrível. Eu achei, assim, muito especial mesmo conseguir realizar, né, esse gesto, essas ações e de poder tocá-los, né, e de ouvir o retorno deles, né. Então, meu pai expressou demais, assim, assim, olha, meu pai virar e falar assim, eu lembro sempre da Elis,
e eu choro escondido, sabe? Então, é de um valor que não dá para medir. Ele não fala isso para mim, mas ele falou por conta da carta, né? Então, foi muito especial. Eu agradeço demais, Fabi. Assim, foi muito marcante para mim e sempre vai ser essa contribuição, né? Porque o luto muitas vezes nos distancia das pessoas, mas a gente tem ferramentas como essa, que foi muito impactante, que pode conectar as pessoas. É isso. Obrigada. Obrigado, Nath.